Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 15 de março de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pela Folha FM, pelo Face, pelo YouTube, pela Twitch TV. Amanhã a gente volta com o Instagram também ao vivo. Mas você pode acompanhar esse programa ainda hoje em reprise, logo mais às 17 horas na Plena, e também daqui a pouco em podcast, que aí fica no horário preferido aí seu. Sejam todos bem-vindos. São 7h09 em Campos. Choveu nesta manhã de quarta-feira e o trânsito já está bem complicado aí em vários pontos da cidade. Vamos informar esses pontos daqui a pouco, mas para o dia de hoje, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de tempo nublado a chuvoso. Campos tem máxima prevista para hoje de 31 graus, mínima de 22. Agora, neste momento, faz 24 graus aqui no centro. A chuva que caiu foi mais forte do que a de anteontem, né? Caiu hoje pela manhã, por volta de 4h30 da manhã aqui na área central. Já deixou o trânsito um pouco mais complicado, mais lento, porque aumenta o número de carros, né? Naturalmente, mas a previsão é de mais chuva ao longo do dia, porém, aquela chuva mais tranquila. Não há nenhum alerta aqui do Instituto Nacional de Meteorologia. São as águas de março, finalmente chegando, né? Programa de hoje com o Rodrigo Gonçalves na bancada. Vamos conversar com Charbel Cury, infectologista e superintendente da Rede Campos de Saúde Pública. Ele vem para falar sobre esse aumento nos casos de dengue do município, que já passa aí de 700, pelo menos notificados, que tem aqueles subnotificados, que aí vai embora, a gente não sabe. Ninguém sabe. Só a Shimoda, né, que pode ter uma previsão aí. E também ele vem para falar sobre essa questão da situação de epidemia no município da dengue, né? E as alternativas que nós temos, que não são tão complicadas assim, que é combater o mosquito em cada casa, em cada quintal, em cada apartamento aí, que você acha que não tem, mas tem também. Aumento nos casos de dengue, então coloca Campos em situação de epidemia. Baixa vacinação da bivalente contra a Covid-19 preocupa também no município. Gripe aviária. Confirmação de caso no exterior traz alerta às autoridades sanitárias no Brasil. Tudo isso no programa de hoje, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Agora com aplicativo também para cuidar melhor ainda de você, né? É só baixar o aplicativo aí na lojinha, só baixar o aplicativo na sua lojinha de smartphone aí, ou do seu aparelho, e, né, vai lá, boa sorte. Acompanhe todos os resultados de exames, tudo por ali. Hoje é quarta-feira, hoje é dia
não de clássico, mas é dia da onça beber água. Tem sessão da Câmara Municipal e tem jornal Folha da Manhã nas bancas e também nas casas dos assinantes. E hoje, pode dar uma dica aí, assim, posso só interagindo aqui com você, ponto final hoje imperdível, né? Mas manchete de capa do jornal é a tragédia que se, infelizmente, né, confirmada essa semana e realmente sem tamanho, né? Menino Heitor é quarta vítima de incêndio que matou a família. A história de todos os fatos ocorridos, ela está aqui, né, no jornal Folha da Manhã, e depois de 37 dias lutando pela vida, a criança de 8 anos que já tinha perdido o irmão, a avó, a bisavó, não está aqui no jornal, mas eu vou lembrar, o cachorrinho morreu também, estava internada há 37 dias e não resistiu, a criança. Que lamentável, que dor, né, dos familiares que sobraram dessa família que foi, né, dizimada pelo fogo, meu Deus. A avó, a bisavó, um irmão e o menino de 8 anos, né? Que Deus conforte a todos os familiares aí e amigos. Votação das contas de Rosinha movimenta bastidores da política. E ele está aqui para comentar daqui a pouco. O Rodrigo Gonçalves fala sobre esses bastidores aí também. Quem vai presidir a sessão da Câmara hoje? Quem vai colocar essas contas aí em votação? Se for colocado em votação de fato. Tem aquela história da internet, eu só acredito vendo e vendo não acredito. Então vamos lá. Vamos aguardar para ver logo mais. Vladimir com Castro no Rio por parcerias. Na foto em destaque, o prefeito Vladimir, o vice-prefeito também, Dr. Frederico Paes, o governador, enfim, né, visita aí ao governador para trazer novas parcerias. Filho do DJ Rony Miranda é assassinado em Travessão. Suspeitos já foram presos. Penha e Santa Cruz, 2 jovens morrem em acidente de motocicleta. Campanha conscientiza sobre o câncer de colo retal. Está aqui no jornal Folha da Manhã. Para Esporte retoma as atividades nesta quarta-feira. Busca por arma e moto usadas para matar Letícia. Tem uma foto aqui no jornal do barco do Corpo de Bombeiros, né, um militar aqui também, naturalmente são 2 pelo menos que eu consigo visualizar aqui na imagem, e os bombeiros trabalharam em busca dessa moto e desse revólver, dessa arma, no Rio Ururaí, mas a arma e a moto não foram localizadas. Saúde em Campos alerta para o avanço de dengue e baixa vacinação em destaque com o Dr. Charbel Cury. Nas redes sociais, show de Elimar rende sorteio de ingresso. Aliás, hoje tem sorteio de ingresso de Elimar. Repasse de royalties após decisão judicial. Está aqui na capa de hoje do jornal Folha da Manhã. 7h16. Aguardamos aqui o doutor Rodrigo, o doutor Charbel Cury. Não sei se ele ficou preso aí nesse movimento maior por conta do trânsito, mas ele já comunicou que está chegando e a gente começa aqui o programa ao vivo, né? Então isso está sujeito a esse tipo de atraso sem problema nenhum. E o Rodrigo Gonçalves vem aí com sua cobertura completa, e eu fico de olho no Rodrigo lá nessa cobertura da Câmara, como diz aquele menino, o homem sabe tudo. Anildo Cardoso falou, vou colar com o Rodrigo que ele sabe mais do que eu que sou vereador. Rodrigo, porque está dando certo o trabalho, né? Claro, profissional de alto gabarito. Prazer e honra mais uma vez dividir essa bancada com você. Seja bem-vindo, meu querido Rodrigo Gonçalves. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto, que está aqui na técnica. Bom dia a você que acompanha a gente em 98.3, também pelas redes sociais. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? A gente trazendo aí
as informações e sempre recebendo nossos entrevistados também. Eu posso dizer que o trânsito hoje está bastante complicado, porque me atrasei também um pouquinho para chegar, né? A gente sabe essa combinação de chuva também com a entrada de alunos nas escolas, né? Acaba deixando o trânsito um pouco tumultuado, né? E, inclusive, acho que o MTT precisa, junto com a guarda, aí, colocar as equipes um pouco mais cedo nas ruas para poder ver aí, principalmente essa questão de horário de escolas, principalmente em pontos que agora a gente sabe que estão bastante complicados por conta da interdição da 15 de novembro, né, ainda interditada 15 de novembro. Isso acaba fazendo com que algumas vias sejam utilizadas com mais frequência, e isso tem sido refletido por conta, né, aí do movimento nas escolas, que é normal, mas precisa de um pouquinho mais de atenção, que apesar de algumas intervenções feitas pela municipalidade, ainda há aqueles motoristas que acabam fazendo as bandalhas, param de qualquer jeito, em qualquer lugar, e isso tumultua bastante o trânsito. Então, acredito que o Dr. Charme possa estar aí passando também por esse sufoco para chegar até aqui. Mas falando hoje da quarta-feira, ontem nós tivemos mais uma sessão na Câmara, uma sessão diferente. A sessão não foi presidida pelo Marquinhos Bacelar, ela foi presidida pelo Marquinhos do Transporte, né, que é o primeiro vice-presidente lá da Câmara. Foi uma sessão muito rápida, calma, diferente de outros momentos que a gente já presenciou lá nesse início de novo biênio. A ausência do Marquinhos Bacelar chamou atenção, assim como a ausência do Elin Naim também chamou atenção. E os dois chegaram bem no finalzinho, a sessão já tinha acabado quando os dois chegaram então lá no plenário. A gente, claro, não pode fazer algumas afirmações, mas algumas observações a gente pode fazer, né? A gente sabe que Campos vive um momento de instabilidade dentro da pacificação acordada e costurada pelo governador Cláudio Castro entre o Vladimir Garotinho e o Rodrigo Bacelar. É um acordo de pacificação que aqui tudo indica, né, segundo os comentários nos bastidores, tem dado muito certo quando se trata da relação entre Vladimir e Rodrigo Bacelar, ou seja, está bem costurado por cima, mas nas suas bases, vamos dizer assim, a situação não anda muito boa não, né? Então tem vereador que não anda muito satisfeito com pouco espaço do governo, isso é o que algumas pessoas afirmam, né, preocupado já com nominata para 2024, e aí isso tem causado uma certa estabilidade na Câmara. E as contas de Rosinha, que são contas que estavam paradas no Legislativo desde 2021, numa manobra também um pouco questionada, bastante questionada, não sei se você lembra, Cláudio, mas foi aquele momento em que as contas de Rosinha referentes ao ano de 2016 foram reprovadas pela legislatura de 2018, anterior a essa legislatura que está aqui agora, e quando o prefeito Vladimir vence a eleição e chega à Câmara, né, com uma maioria expressiva, teve lá então anulada a votação da legislatura anterior, né, com a alegação feita pela defesa da ex-prefeita Rosinha, que ela não teria tido o direito à ampla defesa, e por conta de não ter tido esse direito, o Tribunal de Contas também não teria recebido, porque era o último ano, né, dela, então ela não teria. Não foi ela que prestou contas do governo, quem prestou contas do governo foi o governo que a sucedeu, no caso de Rafael. E aí, nesse caso, não teria apresentado os documentos necessários para que ela tivesse as contas aprovadas. Diante disso, foi anulado, né, que naquele momento, o processo de reprovação das contas dela, e foi proposto uma nova votação, que não aconteceu que não vinha acontecendo desde maio, na verdade, de 2021, quando a Comissão de Finanças da Casa deu um parecer para que as contas fossem favoráveis. E desde então, isso não vinha acontecendo. A gente viveu aquele momento de bastante polêmica na Câmara, né, com eleição para a presidência sendo suspensa, depois confusão com o vereador podendo ser cassado, e aí as contas não entraram em votação. O Marquinhos Bacelar, quando assumiu agora, né, no início de janeiro, ele disse que uma das prioridades seria colocar as contas da ex-prefeita para serem votadas, assim também como as contas referente ao último ano de governo de Rafael Diniz, de 2020. Então, dentro desse momento, o que foi feito? Foi dentro desse momento um pouco considerado tenso, em que a pacificação proposta aí vinha sendo um pouco estremecida, ele resolve colocar então essa pauta
em discussão. A votação está prevista para hoje, só que as mobilizações nos bastidores aí para tentar, era inicialmente para tentar adiar a votação, um pedido feito inclusive pelo Juninho Virgílio para que essa votação fosse adiada. Não foi aceita aí a sugestão pela presidência da mesa, e então começaram-se as movimentações para tentar melhorar ou reafirmar aquela pacificação que foi proposta. Então, dentro dessa movimentação, a gente tem visto aí hoje a possibilidade, as contas estão mantidas na pauta, mas a possibilidade, então, da base hoje contar com os 17 votos necessários para aprovar as contas. Fiquei sabendo aqui no ponto final, que sabe tudo, doutor Chabel já chegou, já vamos dentro de instantes, doutor, começar aí o nosso bate-papo, que é importantíssimo, e alertar as pessoas sobre essa questão da dengue, que eu acho assim muito absurdo, em pleno século XXI, ter gente morrendo por conta de um mosquito, que pode ser combatido por nós, não depende das autoridades. Então, só voltar aqui à Câmara rapidamente, sobre que o Marcione também deu um atestado de 3 dias. Seria importante ele participar, porque segundo o Álvaro Oliveira, ele seria um voto também na aprovação das contas da Rosinha. Só para as pessoas entenderem, hoje a base do governo tem aí, a base que deixou de ser oposição no ano passado, né, deixou de ser maioria no ano passado, o prefeito tinha minoria na Câmara, ele voltou a ter, com a movimentação de Nildo e Abdo na base, ele passou a ter maioria simples, ou seja, hoje ele tem 13 dos 25. Só que para poder reverter o parecer para reverter um parecer do Tribunal de Contas que prevê a rejeição, mesmo a Comissão de Finanças da Casa dando um parecer favorável, para reverter o parecer técnico dado pelo Tribunal de Contas do Estado, são necessários 17 votos. Então a movimentação é para que conseguir esses votos, e pelo que me parece ontem, assim, é o que rola nos bastidores da Câmara, inclusive com vereadores da base, é que depois de ontem, de algumas movimentações que aconteceram, a ida do prefeito... Um voto certo é do Elinho. Aí não é tão certo. Ele garantiu aqui nesse programa... mas como que você fala em relação à eleição? Tudo em relação à política, tudo pode acontecer. Sim, até boi como voar. Diz o Magalhães, Pinto. Então, aí o que acontece? Ontem eu perguntei sobre isso, ele falou, muita calma nessa hora. E não me respondeu a respeito disso. E logo depois teve uma reunião secreta lá, com todo mundo junto, né? Então a gente não sabe se isso é um reflexo desse encontro que teve no Rio. Afinal, é de conhecimento de todo mundo, dito por todos os dois grupos, que quem costurou essa pacificação foi o governador Cláudio Castro, né? O prefeito esteve ontem com o governador Cláudio Castro, né? Falou da renovação de parcerias, não deu muitos detalhes desse encontro, mas assim, né, na véspera da votação das contas, tem esse encontro com uma pessoa que liderou a pacificação, a gente imagina que alguma coisa possa sim ter sido acertada. A gente não pode ser aqui levando de dizer que, né, o que foi que aconteceu, mas é possível sim que se tenha conversado e feito sim alguns ajustes nessa pacificação que estava estremecida. E isso agora a gente só vai saber hoje às 17 horas, se a gente verá se vai ser votada realmente e aprovada as contas da ex-prefeita Rosinha Garotinho, que o Álvaro Oliveira faz uma defesa como líder do governo, que foi, além da Rosinha não ter tido durante 7 anos nenhuma conta reprovada pelo Tribunal de Contas do Estado durante os últimos 7 anos, né, não teria por que ela ter a última reprovada na avaliação dele, né, a avaliação feita pelo Álvaro, analisando o governo, só que a gente sabe que era um momento... Cada conta é uma conta. Mas era um momento bastante diferente, a gente sabe, veio venda do futuro, veio várias situações que aconteceram, né, e o TCE apontou aí pelo menos 7 irregularidades, que a gente não sabe se foram sanadas, né, mas... Vamos ver hoje como vai ser esse resultado aí. Prova de fogo. É prova de fogo. E assim, o que a gente não pode deixar de ressaltar nunca também, foi essa situação, né, de ter sido aprovado por uma legislatura anterior, quer dizer, ter sido acatado por uma legislatura anterior, né, os vereadores tiveram lá o poder de voto e agora tiveram seus votos anulados, vamos dizer assim, né, e voltar a estacar zero, o que não é muito interessante, apesar de ter sido comentado, pode ter sido, sim, uma injustiça? Pode, mas já pensou, se tudo que a legislatura desse ano estiver fazendo, a próxima chegar e quiser anular?
Então, assim, é bastante complicado isso, vale uma análise também mais aprofundada em relação a isso. Perfeito. Meu caro Rodrigo, vou trazer então, depois da sua explicação aí sobre os bastidores da Câmara, mais encurtado um pouco, claro. Deixa eu trazer o bom dia do Dr. Charbel Cury, médico, infectologista, é parceiro nosso aqui desse programa, eu posso dizer assim, porque durante o auge da pandemia, que segue aí com o vírus da Covid-19 ainda acometendo as pessoas, principalmente as não vacinadas pela bivalente, que tem aí uma outra cepa de combate a esse vírus também, enfim. E claro, é evidente, né, também as pessoas com comorbidade, essa coisa toda, e o Dr. Charbel vem trazer essa preocupação das autoridades aqui nesse programa hoje, e com relação à questão da dengue. Eu não sei, meu caro Charbel, no seu bom dia, eu tentei aqui adivinhar um filme, eu sou bom, eu adoro ver filme, mas eu sou fraco nessa coisa de memória de filme, então eu esqueço, daqui a pouco eu vejo de novo. Enfim, tem um filme aí que não seja de terror para a gente combater esse mosquito, que já fez um sem número de pessoas aí adoentadas com a dengue, inclusive uma vítima fatal aqui na cidade. Bom dia, seja bem-vindo, meu querido Charbel Cury. Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo, Beto, todos os nossos telespectadores e ouvintes. Eu adoro vir aqui no programa, no Folha, é sempre um prazer, uma honra, e agradecer a vocês, sempre um carinho, a recepção calorosa. O filme ainda vai ser lançado, tá? É o Vingadores Guerra Secreta, que vai mostrar aí os Skrulls e as guerras secretas que vão aparecer a qualquer momento. Mas estou brincando, mas é sério, porque apesar de toda a luta que a gente tem, a dengue está ainda entre nós e ela é totalmente sazonal, ela envolve uma série de interferências, entre elas o processo de urbanização, o processo de mudanças climáticas, né? São várias variáveis que estão associadas ao processo da eclosão da dengue, mas o principal deles é a questão de o Brasil ser um ambiente extremamente favorável à disseminação dessa doença, né? E nos últimos anos ela veio acompanhado das suas primas, né? Chikungunya e Zika. Então, o nosso país, imunologicamente falando, né, nós temos a convivência desses arbovírus, né, que é um termo não taxonômico, que a gente chama, que engloba, né, essas três entidades. Graças a Deus, a febre amarela está contida, né, você não estaria como quarta. Mas quando a gente estuda a imunologia da convivência dessas três arboviroses, né, chikungunya, zika e dengue, é caótico. Porque um ambiente que você tem de dengue, você deixa o sistema imune extremamente suscetível e você favorece a sua imunidade para outras doenças e favorece também um ambiente em que você tenha uma relação também com Zika, com chikungunya. Então, todos esses arbovírus, muitas vezes em conjunto, do ponto de vista, né, da saúde individual, da saúde coletiva, é muito caótico, né? E o poder público tem uma parcela importante de responsabilidade? Sim, mas no caso da dengue, é muito da população. Então, aí que a gente precisa trabalhar aspectos como educação e saúde, aspectos como o papel da Secretaria de Educação junto com a Secretaria de Saúde, pois é desde cedo que a gente começa esse trabalho de educação, esse trabalho de fortalecimento
da criança chegar em casa e cobrar dos pais, né, das famílias entenderem que não pode jogar lixo, né, do lado da sua casa, num terreno baldio, né, você vê, até mesmo, né, a gente, toda hora eu passo, às vezes, em terrenos e vejo a pessoa jogando o lixo do lado de casa, né, não entende que aquilo ali é criadouro de roedor, de rato, de dengue, de chikungunya, é um problema muito sério, porque você está criando problema para você mesmo, né? E seu filho pode ficar doente, seu filho pode adoecer. Pensa também no seu filho, pensa também na sua filha, né? Na sua família. Então, essa é a questão que a gente quer colocar aqui hoje, além de outras coisas. Rodrigo? Agradecer mais uma vez a presença do Dr. Charbel aqui. Doutor, eu vou partir daquela coisa que algumas pessoas falam. Agora a Covid parou um pouco e surge a dengue, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque, assim, além de ser uma avaliação muito vazia de quem não tem conhecimento técnico, né, é importante a gente ressaltar isso, que a dengue ela sempre teve aí, só que ela tem esse período um pouco mais sazonal. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A pergunta é ótima. Covid e dengue também são problemáticos. Eu tenho um paciente que já apresentou dengue e Covid juntos e é extremamente complicado. O paciente, às vezes, ele evolui mal, tá? Porque ele já vai estar com complicações da dengue, né? Hemorragia, né? E também da Covid. Então, um ambiente Covid e dengue é caótico. Mas a questão da dengue nos últimos anos, né? A gente tem acompanhado todo o ritmo, porque assim, quando você fala de chikungunya e zika, né, que são as primas, né, que a gente chama, elas têm um certo favorecimento pra gente, né, como poder público, porque elas são um sorotipo só. Quando você tem um sorotipo só e você tem uma população inteira com chikungunya, você ganha um certo tempo para não ter de novo uma epidemia, porque todo mundo pega e está tudo bem. Dengue são 4 sorotipos. Então, quando você tem 4 sorotipos, você fica à mercê desse mecanismo de probabilidade matemática. Em que naquele período você tem o tipo 1 fazendo uma epidemia, mas o 2, o 3 e o 4 não estão ali. Mas você tem uma certa imunidade para os outros tipos, que a gente chama de imunidade cruzada, por só 3 meses. Então, você está com o tipo 1, se o 3 aparecer, você protege por 3 meses, depois acabou a proteção. Então, se o 3 aparecer naquele período, ou o 4, ou o 2, por exemplo, né, você pode ter uma dengue hemorrágica, certo? Né, mais grave. Essa é a regra geral, tá? Mas o fato que eu queria colocar é que quando aparece um outro, você não está mais... Você não está mais imune. Aí você tem uma nova epidemia e depois uma nova epidemia. Então, os mecanismos de probabilidades, ele vai se perpetuando ao longo desde 1982, quando chega a dengue no Brasil, né? Estamos falando de mais de 40 anos, né? 41 anos, né? Então, soma-se a isso o fato de que quando ela vem em ondas. E essas ondas, muitas vezes, são ondas que a gente chama de ondas de suscetibilidade. Por exemplo, nós estamos falando de atualmente, não vamos falar de 2023, né? Uhum. A gente passou algum tempinho aí sem a dengue, né? Nos últimos anos teve chikungunya, nos últimos anos teve zika, né? Parou. Porque as pessoas foram ficando imunes. Como se o vírus estivesse vacinando as pessoas, né? E depois... Agora chega a dengue com força. Por quê? Porque está sendo mapeado, aparecendo o dengue 2 e o dengue 3, principalmente. Dengue 3, mas o dengue 2, que é o perigoso. Mas a última aparição dele tem quantos anos? 13. 2010. Tá certo, tá explicado. De 2010 para cá, pessoas nasceram e estão hoje com 13 anos de idade que nunca viram esse vírus. Né? Então são pessoas e populações que não tiveram contato. Hoje o tipo 2 é o que tem circulado mais. 2, já tem caso de 3 isolado, mas o 2, o principal, é a maior preocupação. Por quê? Porque aquele caso, e eu vou contar aqui um case para quem está nos ouvindo, assistindo, que é o paciente que tem uma febre alta, que não dura mais que 7 dias, que dengue é uma febre que não dura mais 7 dias, tá 10 dias com febre, não é dengue. Tá? Então, tá com 20 dias com febre, não é dengue. Tá? Então, dengue, ela envolve um papel matemático de febre.
Então, a febre de 3 dias, alta, mal-estar, dor no corpo, dor atrás dos olhos, você está de cama, batido, fraco. Depois de 3 dias, a febre melhora. Aí você tem aquela defervescência da febre, que é a melhora da febre, você vai ao médico, ele te orienta, e depois da febre você evolui para um quadro de choque, de dor abdominal, sua barriga aumenta de tamanho, você tem cansaço, dificuldade para respirar, que é quando o dengue, ele sai o líquido do sangue e cai no pulmão, e cai na barriga, e ele vai fazendo as serosites, né? Que o Luiz José adora falar, serosites, que são as extravasamentos plasmáticos. É quando você tem a água saindo do sangue, porque o sangue é água também, e essa água do sangue cai nesses lugares, que é o que o dengue dogs faz. E aí ele mata por choque, né? Cai, baixa pressão, e se você não intervir ali no 4º, 5º e 6º dia, o paciente morre. Então, quando você vê, Rodrigo, vamos fazer cálculos aqui. Me perdoe. Qual a intervenção que pode ser feita no 4º ou 5º dia? Porque... Primeira coisa, pegar 2 veias, uma em cada braço, e botar soro, tá? Porque a hidratação volumosa desse paciente, tomando cuidado, se ele tem pressão alta, se ele tem um problema cardíaco, ele pode também a bomba não aguentar. É um tratamento por choque, né? Internar muitas vezes até em CTI, uma enfermaria com acompanhamento, CTI, e dependendo, você vai fazendo todas as medicações para trazer esse líquido de volta. Sendo que esse líquido volta para o sangue lá para o 6º dia, lá para o 5º ou 7º dia. Né? Então tem que ter muito cuidado no manejo desse líquido, porque se você faz demais, o líquido volta demais e encharca o pulmão também. Então, assim, na verdade, é como se você fosse trabalhar como um bombeiro hidráulico. Ficou claro? Você vai trabalhar com bombas e trabalhar com encanamentos. Então o líquido vai, mas ele depois volta. Quando ele volta, você tem que saber manejar bem para você não também encharcar aquele sistema de bombas, né, e sistema de encanamentos. Tá? Só para você ter uma ideia, vamos falar aqui de 2014, foi quando a gente teve uma epidemia catastrófica. Eu não sei se vocês se lembram que a gente chegou a abrir até um polo 2 do Centro de Referência da Dengue, no HGG. Lembra disso? Naquela época, estava chegando Zika no Brasil, chikungunya chegando, mas a gente teve uma epidemia catastrófica. Né? Deixa eu ver. Quando a gente pega aqui os dados, né? Eu vou pegar o dado aqui, mas o que eu estou falando por que a gente abriu aquele segundo polo? Porque a quantidade de pacientes doentes era muito grande, né? Mas ali, quem que estava causando aquela epidemia? Dengue 4, que tinha acabado de vir, na época, voltar para o Brasil, né? E ele fez uma epidemia muito catastrófica, mas o Dengue 4 ele tinha uma característica. Ele tinha baixa letalidade, ou seja, você ficava todo mundo doente, mas todo mundo só tomando um sorinho, ia para casa, mas ninguém lesava a pleura, lesava o abdômen, não tinha uma gravidade. Quando você compara face to face, né, head to head, batendo, você pega, por exemplo, 2014, que você tinha lá 30 mil casos de dengue, né, com 2010, que foi um ano também de epidemia, mas você bota lá 5 mil casos, e você bota cabeça a cabeça, pega um óbito contra 10 em 2010. Então você vê que a chance de morrer do paciente numa epidemia de dengue 2 é muito maior. É muito maior. E a gente está vivendo isso aonde? 2023. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Nós já tivemos um óbito esse ano. Quando fala assim, né? Nós estamos em situação epidêmica, ela não pode ser considerada já uma epidemia? Como que é isso? Existe um cálculo que é feito pelo Estado, que você precisa ter um X número de casos confirmados para você fechar. A gente está aí com quase 800 casos confirmados. Precisa chegar em 1.200, 1.300, que é um cálculo de incidência. Não, eu ia chegar lá. Mas se você me pergunta, Chaves, está uma epidemia? Está. Por quê? Porque existe a teoria do iceberg da vigilância. O que é a teoria do iceberg da vigilância? Quando você pega, para cada um caso de dengue notificado, você pega de 5 a 10 não notificados. Por quê? Porque eu já tive dengue. Você teve dengue, Rodrigo?
Eu acho que não. Teve hemorrágica. Eu tive uma não hemorrágica, uma hemorrágica. Eu tomei paracetamol no começo. Se Nélio ouvir isso, né, doutor Nélio, ele fica nervoso. Rapaz, e aqui todo dia mostrando e falando com as pessoas do que se tratava e tal. Porém, ocorre o quê? É que eu não sabia que era dengue. Deu uma febre, paracetamol. Pronto. Eu acho que eu nunca tive, pelo menos assim. As pessoas falam que se eu tivesse, eu teria certeza que tive. Né, assim, mas eu acredito que nunca tenha tido, pelo menos. Alguns falam que eu sou tão ruim que nem mosquito chega perto. Posso contar um case aqui? Em homenagem ao professor eterno, professor mestre, Dr. Nélio Artiles. Eu sou infectologista por causa dele, né? Porque ele é o nosso inspirador. Para mim, Rodrigo Carneiro. A gente abriu um fã-clube dos ex-alunos, dá um time grande. André Moreira, né? Dá uma galera grande, né? Somos todos dessa turma. Meu primeiro paciente, porque na faculdade de medicina, né, a gente hoje mudou muito, porque a faculdade de medicina hoje tem, lá com o professor Gilbert, né, eles colocaram muitas disciplinas novas, humanidades, muitas coisas para poder você trabalhar essa questão humana. Mas ao longo dos anos, nós médicos nunca fomos treinados para saber comunicar ao paciente um óbito. Isso é um detalhe. Sim. Eu era acadêmico. Quando eu era acadêmico de medicina, minha primeira experiência de acadêmico, eu era estagiário no Proclínicas, que depois, agora é BD2, né? Eu era estagiário do Plínio Bacelar, que depois eu virei do Proclínicas. E aí o doutor Nélio era o médico lá. E aí eu tava seguindo ele que nem um carrapato, né? Atrás dele, do mestre, né? E aí o professor é pra cá, é pra lá, né? E aí, minha primeira experiência naquela época, isso era 2001. 2001 estava chegando em Brasil a dengue 3, que ela tem uma característica, o Luiz José adora falar, faz muita hepatite, certo? Mas é muito letal também? Letal, 2 e 3 são os piores nesse ponto, né? Causa a internação do paciente mais grave. E a experiência que o Dr. Nélio me ensinou, que eu nunca me esqueço, eu sempre falo para meus alunos, né? Porque, na verdade, o conhecimento, Rodrigo, ele é uma nuvem. Você não pega, você não fica com você transmite. E ele me transmitiu aquilo e eu transmito isso aos meus estudantes. Porque ele não ele não pertence a mim. Ele pertence às gerações. E ao longo das gerações, nós vamos passando igual uma corrida de bastões. Sim. Né? E eu gosto muito da educação nesse ponto. De a gente não ser o erudito que vai guardar isso dentro e não vai passar para ninguém. Sob o ponto de vista da gente ser enterrado com conhecimento. Sim. E as gerações não serem blindadas com isso. Então o doutor Nélio teve uma inspiração ali, que ele mostrou pra gente. Eu me lembro claramente, para a clínica tinha um CTI e tinha uma janelinha no CTI ali, na UTI dele. E tinha um paciente internado, jovem, talvez 30 anos de idade, em que ele viria morrer naquela hora ali, com dengue, e ele tinha cometido um erro. Ele estava tomando 1 grama, 2 comprimidos de paracetamol, de 4 em 4 horas, com dengue tipo 3. Acho que era 2002 aquele ano. Foi o ano da epidemia do tipo 3. É isso mesmo. O que aconteceu? Ele já estava com hepatite por dengue, certo? E ele estava tomando uma hiperdose do medicamento que agride o fígado. E ele morreu de hepatite medicamentosa. E o doutor Nélio passou notícia para a família de que ele tinha falecido, né? E ele me puxou e falou assim, Charbel, aquele jeito dele, Charbel. Eu fico arrepiado falando isso. O que eu vou te ensinar agora, você não vai aprender na faculdade. Como comunicar um óbito. E com aquela sensibilidade, com aquele jeito humano e extremamente único, né? Filosófico e sensível, né? Porque não basta ser humano, tem que ser sensível. O doutor Nélio, ele se eu falar mais eu vou chorar, mas ele foi e trouxe aquela família para eles fazerem essa transição da vida para a morte de uma forma extremamente humana e generosa. Então, cara, foi um momento único na minha vida de aprendizado, e eu falo isso para meus alunos.
Quando a gente, às vezes, tem um neném, que a gente coordena uma UTI lá em Macaé, que acontece um óbito, eu ensino para eles, não sejam frios, não sejam... Não dá para ser técnico. Não sejam indiferentes à morte. A morte faz parte da natureza, claro, só que nunca a gente não aceita, porque a finitude da vida, ela nunca é aceita por nós que temos consciência da finitude da vida. Sim. Nós não aceitamos. Exceto por algumas religiões, que às vezes aceitam demais, mas mesmo assim não aceitam. Não aceito. Quando acontece subitamente. Então eu ensino a eles sempre assim, comecem falando da doença que aconteceu, tarará, tarará. Expliquem como foi uma gravidade. Não chega, morreu. Não é assim. Entendeu? E depois você consola, oferece um abraço, oferece um toque, né? Porque muitas vezes o toque é uma forma de dar o consolo, enfim. Né? Então a gente passou essa situação e foi um momento de muita sensibilidade e aprendizado. Eu queria passar um dado aqui. Esse ano, por exemplo, não é um ano de chikungunya nem de zika, tá? Mas de dengue a gente já está com 800 confirmados. Minha opinião pessoal, com 800 confirmados no laboratório, já está em epidemia. E está em subida. Em Campos, tradicionalmente, o José adora fazer esses comentários. Ele, que é o cara que adora essas coisas temporais, sempre sobe depois da Semana Santa. Né? Semana Santa é agora, né? Final do mês, início de abril. É 2. Então, a tendência é Campos subir até abril, tem um pico final de abril, maio e desce depois de junho. Então, esse ano será um ano epidêmico. Doutor, esse caso de óbito foi um óbito em travessão. Sim. Teve alguma característica mais específica em relação a esse óbito? Era uma pessoa que tinha algum tipo de comorbidade? Foi do tipo 2? Foi do tipo 1? Como é que aconteceu? Os óbitos de dengue, muitas vezes, eles não têm... muitas vezes você não precisa ter comorbidade. Porque o tipo 2, ele não tem uma natureza... Por exemplo, a gente tem óbito com um paciente com 20 anos. E o que nós temos aqui para comentar, né, que é importante, é o tempo de resposta clínica. Por isso que pensou em dengue, trate como dengue. Não pensou e acha que está na dúvida, trata também. Por quê? Porque senão você perde o paciente. Foi assim que essa foi uma moça que faleceu, né? E que também, muitas vezes, você tem comorbidade para dengue, muitas vezes não tem uma interferência muito grande, que às vezes o jovem, a gente perde, criança, né? Claro que tem alguns fatores que entram em comorbidade, por exemplo, é um paciente que usa algum medicamento para coagulação e tudo mais, mas na prática mesmo, a gente vê muito criança que também pode ter complicações mais severas, né? Mas a natureza viral, ela é dinâmica e imprevisível. Eu adoro falar essa frase, pois ela resume um pouco do que a gente passa. Doutor, quando eu falei do início, né, que algumas pessoas falam assim, antes era Covid, agora é dengue, né? Essa visão que as pessoas têm. Assim, quando a gente faz uma análise, né, na verdade, do que a gente viveu com a questão da Covid, né, todo o negacionismo que existiu, né, a gente vê que isso ainda reflete de alguma forma quando as pessoas avaliam que, apesar de a gente já ter vivido tudo que a gente já viveu em relação a dengue, que isso já falou aqui, já colocou, as pessoas parecem viver nesse processo de negacionismo o tempo todo. Porque muitas vezes elas não cuidam de medidas básicas como cuidar da sua casa, de evitar o lixo no quintal, né? E é um processo que a gente precisa superar, né? E por mais que exista por parte do município, né, mutirões frequentes, o trabalho, além dos mutirões, tem o trabalho regular dos agentes de endemia. Agora, como mudar isso? O senhor falou da questão da educação, né? E a gente tem visto também esse trabalho em parceria com a Secretaria de Educação, tentando fazer com que essas crianças possam ser multiplicadoras disso, né? Já que, infelizmente, não tem funcionado muitas vezes com os adultos, então que as crianças possam fazer esse papel. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Por que a gente vive esse constante negacionismo, vamos dizer assim, em relação à dengue, das pessoas não entenderem que ela é uma doença que está aí, que mata, e que a gente está suscetível a passar por ela o tempo todo?
Olha, de muito pior nós já passamos, Rodrigo. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter sim uma revolução maior na educação. O trabalho que o professor Marcelo faz na educação é belíssimo, é um trabalho de longo prazo. O trabalho que o IEC, que é a parte de educação continuada, que o CCZ faz em conjunto com a educação, é muito interessante. Eles fazem um trabalho de interlocução com a Secretaria de Educação, junto com os adolescentes, junto com as crianças mais novas. São as oficinas de dengue, trabalho de sensibilização das crianças, dos adolescentes pequenos, dos adolescentes, das crianças pequenas. É muito legal. Parabéns aqui ao Carlos Morales, que praticamente ressuscitou o CCZ, né, com toda a sua sensibilidade, o trabalho que ele tem, e é um trabalho muito bonito, é um trabalho que ele meio que ele na verdade é um motivador, né? Ele puxou os técnicos, os profissionais da dengue para fazer esse trabalho, e é um trabalho que dá frutos, né? Porque dengue trabalha muito a questão hoje, por conta da gente ter essa disseminação de plásticos. E aí vale aí uma mensagem para vocês, né? Você sabia que todos nós temos plásticos na nossa composição corporal? Sabia que vocês comem plástico? Vocês comem plástico. Nós comemos plástico. E isso é um veneno, tá, crianças? Então, na verdade, quando a gente pega, por exemplo, aquele plástico que fica em cima de uma verdura, alguma coisa a gente come, né? Aquele plástico microscópico, ele entra na nossa cadeia, né? Alimentar, né? E isso pra gente é um problema. Acontece que hoje, devido a essa disseminação dos plásticos e a decomposição dele, muitas vezes extremamente demorada, qualquer plástico da natureza, ele vira um local para ovoposição da dengue, né? Então, o mosquito hoje, meio que o Ministério da Saúde meio que hoje está trabalhando mecanismos alternativos, como o Batia, né, que é um mecanismo que eles estão ainda experimentando em locais, que é uma espécie de mosquito que não consegue fazer ele não consegue fazer colocar ovos, né? Então ele povoa a natureza com uma população de mosquitos que são estéreis. Então, na hora que vai fazer a mistura com esses mosquitos, não há a cadeia de transmissão né? E tem sido bem sucedido em alguns locais, né? Eles estão com algumas preocupações ambientais e tudo mais, né? E claro, né, outros mecanismos de ajuda, porque sempre quando você fala de vírus, né, vacinas são ideias importantes, né? Não sei se vocês têm acompanhado, né, a série The Last of Us, né, que fala de uma epidemia de fungo, mas graças a Deus para vírus tem vacinas, né? Para fungo é difícil, mas para vírus tem vacinas. Tem, inclusive, Rodrigo, deixa eu fazer aqui só uma pausa, pedir ao doutor Charbel, porque tem várias perguntas lá no grupo, inclusive sobre vacinas. Acho que tem a dengue vaxia, não sei se a pronúncia é essa mesmo. Tem também uma outra que é a Quidenga. Quidenga, é a nova. É a nova, né? Posso pedir ao senhor para comentar sobre essas vacinas e outras situações ainda pertinentes à dengue, em que um ser humano de 1,80 m, com 80 quilos, saudável, perde a vida por um mosquito que eu não sei nem se tem peso, se é possível pesar um mosquito, porque é tão complicado. Porque é fácil eu chegar aqui e pedir ao senhor, cadê o fumacê? Cadê o carro fumacê? É muito fácil, mas cadê o meu quintal limpo? Cadê que eu recebi, ou que eu permiti que o agente do CCZ ou de combate à endemia, nesse contexto geral que pode estar na secretaria do senhor, pode estar na secretaria de saúde, está em todo o governo, uma equipe, um mutirão. Cadê que eu cuidei de permitir o pessoal de entrar? Porque eu tenho medo. E tem isso também. Não, então assim, eu acho que eu tenho certeza que é uma guerra
se complicou para a gente vencer, mas que ainda temos chance de vencer se a gente realmente... Porque o ser humano ele é insuperável, tanto que está aí, sobrevivendo a tudo, né? Então, a gente precisa aprender a combater o mosquito. Infelizmente, me perdoe... Posso falar isso depois do intervalo? Pode, por favor. Infelizmente, as campanhas publicitárias são fracas, ruins, não que eu seja lá nenhum Duda Mendonça, mas aqui para nós, reserve 10 minutos do dia para matar. Isso não resolve o problema. Ou você mata o mosquito ou o mosquito te mata. É isso aí. É nesse nível que eu penso. A gente fez isso em Campos uns anos atrás, lembra? Eu mostrava as pessoas doentes no hospital. É tipo cigarro. Falava dengue mata. É isso aí. Tipo aquelas carteiras de cigarro com aqueles... E que não, né, lá convence muita gente ainda. Então você imagina essa campanhazinha, sei lá, muito superficial. Penso que poderia dar um impacto maior na população para não ter que sofrer esse tratamento de impactante, como o senhor disse aí, eu nunca nem tinha ouvido falar nessa possibilidade, dois acessos venosos, até acessos venosos, ou seja, 2 veias com o soro. Obrigado, Rodrigo. É uma loucura, cara. Que doença é essa que a gente pode evitar, pode matar o mosquito e está permitindo que nossos filhos, netos, avós, todo mundo aí... É uma responsabilidade muito grande nossa e que a gente não pode empurrar para nem prefeitura, nem poder público, nem muito menos para debaixo do tapete. São 7h59. Então a gente faz um rápido intervalo e na sequência a gente volta a conversar com o Dr. Charbel Cury. Vamos falar também sobre a Covid-19 ainda, essa vacina bivalente, e também lá no finzinho do programa sobre a preocupação aí com a gripe aviária. Foi na Argentina que surgiu a gripe aviária, pode chegar ao Brasil, já chegou, daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo isso. Fique ligado no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar.